Voltamos na nossa sala de visitas, do nosso ateliê para a nossa sala de visitas. De qualquer forma, os dois lugares nós falamos sobre vida, sobre terapia, sobre cuidado, não é mesmo? A arte também nos alivia e a nossa sala de visitas aqui no Mulher.com, de modo especial, é um lugar onde você pode se achegar para aprender, para se encher, né? Quando o assunto é espiritualidade. E hoje nós vamos falar de um assunto muito gostoso, mas também, assim, muito preocupante. 2020 é agora, tá chegando, tá aí, tá batendo na porta. E aí, né? E as mudanças prometidas no começo de 2019, que não aconteceram. E muitas pessoas, por conta disso, vivem uma tristeza, uma falta de alguma coisa. Por que não aconteceu a mudança? Minha vida não aconteceu nada, 2019 passou e nada. Para conversar sobre nós, do ponto de vista, né, da psicologia, o que acontece no nosso interior em relação a essas mudanças que não acontecem, e para fazer com que essas mudanças se tornem reais na nossa vida, nós convidamos a Pamela Peterlewitz. Peterlewitz. Ah, Peterlewitz. Eu sempre coloco o acento do alemão no lugar errado. Nossa psicóloga que vai conversar conosco sobre isso, né, Pamela? Mudança, né? Mudanças. É algo que uns temem, outros anseiam. Sim. Por que é tão difícil mudar? Eu costumo dizer que existem 3 principais motivos na dificuldade das mudanças. A primeira delas é a angústia do novo. Então, por incrível que pareça, as pessoas têm medo do novo. Por mais difícil que esteja a situação, é algo que ela já conhece, é algo que ela já vive. E então, fazer diferente gera angústia. Então, ela prefere continuar na situação, por mais terrível que esteja, do que tentar o novo. Isso em psicologia se chama angústia do novo. Angústia do novo. É o medo que as pessoas têm de colocar o pé naquilo que elas não conhecem. Né? Então, se diz uma zona de conforto, mas de conforto não tem nada. Né? Esse é um dos principais motivos. Né? E tem que encorajar a pessoa a testar esse novo. Eu sempre brinco assim, olha, pior do que tá não fica. Então, tenta, né? Pague para ver. Uma outra situação muito importante que dificulta as pessoas de mudarem é a questão de colocar a responsabilidade no outro pela minha mudança. Então, enquanto o outro não fizer isso, eu também não vou fazer. Eu não emagreci porque na minha casa fizeram muito pudim esse ano de 2019. Sim, sim. Se acontecer tal coisa, aí eu mudo, aí essa coisa não acontece. Aí que nem agora, que nós estamos falando que 2020 é agora, né? Porque é uma época do ano que as pessoas começam a prometer coisas para 2020. Sim, já tem uma listinha lá feita, né? Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro, eu vou ser diferente. Nunca mais eu vou fazer isso nesse meu próximo emprego. Sim. Ou eu vou emagrecer, agora eu vou cumprir aquela dieta. Sim, ela está colocando no tempo a responsabilidade de mudança. Não vai mudar. Isso é procrastinação. É deixar tudo para depois. Mas por que as pessoas fazem isso? Porque quando elas se dão um prazo, elas ficam mais tranquilas. Acham, né? Elas se iludem. Sim. A gente se ilude. É um auto-boicote. Né? Então, ela se deu um prazo. Então, ó, a parte já está resolvida. Então, já tem uma data para começar. Então, a partir do dia 2 de janeiro, eu vou começar a dieta. Até lá eu posso fazer... Até lá, tudo bem, não preciso fazer, né? Isso. Eu não preciso me esforçar, ela não preciso me descansa. Olha isso. Só que aí o que acontece? Chega o dia 2 de janeiro, por exemplo... E ela não muda. Aí vai causando o quê? Culpa, mais culpa, sensação de fracasso, sensação de que não adianta, comigo nada dá certo, eu nunca vou mudar. E aí vai virando aquela bola de neve e ela vai se dando prazos. Transferindo responsabilidade, que a gente chama de procrastinação. Doutora, para a gente mudar isso, por exemplo, essa questão de não mudar por conta do medo da mudança. Tá sofrendo igual um cachorro, mas não muda porque tem medo, não conhece, não sabe se vai ser melhor do que você está. A doutora falou, né? Pior do que está, não fica. Sim. Vamos começar por aí, né? Como vencer isso e ir? Porque o problema não é ter medo. Todo mundo tem medo de fazer alguma coisa nova. Medo está ali, mas como vai enfrentar esse medo para aceitar o novo e a mudança? É por isso que o trabalho de autoconhecimento é muito importante, né? A pessoa ela tem que reconhecer as próprias limitações, como ela funciona. E uma palavrinha-chave que eu gosto muito de usar,
Quais foram as crenças que ela construiu ao longo da vida que a impedem de mudar? Que em psicologia se chama crenças disfuncionais ou limitantes. Né? Então, coisas aconteceram, ambientes, pessoas que fizeram ela chegar naquele ponto que ela está. Né? Ela construiu uma crença em relação a essa mudança que está limitando ela de mudar. Só que normalmente isso é inconsciente, a pessoa não tem contato com isso. Ela sente o medo, mas ela não sabe o porquê do medo. Então é por isso que tem que ter esse trabalho de olhar para dentro, né? No cristianismo, nós chamamos isso de traumas, limites, sim. Né? E que a pessoa vive e traz e não consegue superar aquilo. Então precisa olhar para dentro, trabalhar a cura interior para conseguir vencer. Mas da mesma forma, os santos viveram muito isso que você falou. Se conhecer. É claro, a luz de Deus, isso estou falando do cristianismo. Sim, a luz de Deus, você se conhece e aí você consegue ver onde estão as feridas. Sim. Estamos falando a mesma coisa com nomes diferentes ou não? Sim, a mesma coisa com nomes diferentes. Eu gosto de fazer a analogia da árvore, por exemplo. A árvore ela é feita de várias partes, raiz, tronco, folhas e frutos, certo? Uma árvore que está com a raiz contaminada com algum tipo de bactéria ou algo do tipo, adianta você arrancar o fruto e jogar fora? Não. O próximo fruto que nascer, pode cortar a folha. vai nascer podre, vai nascer defeituoso. Vamos ser radicais então, vamos cortar o tronco. Essa árvore ela vai brotar novamente. Ela vai brotar do mesmo jeito. Então as pessoas têm mania de superficialidade, imediatismo. Sim. Tem que tratar a raiz. Se não trata a raiz... Furar ali, fazer uns buracão ali na raiz, jogar um adubo forte ali para tratar a raiz, sei lá o que, um produto. Por que você acha que as pessoas não gostam de foto 3x4? Porque a foto 3x4, ela não tem distração nenhuma, é um fundo branco ou azul e a minha cara... E a nossa carona lá, sem filtro. Sim, é difícil olhar para dentro, é difícil... É muito difícil. É difícil me encarar, olhar e entender as minhas limitações. Então eu vou vivendo o famoso empurrando com a barriga. Sim. Só que o tempo passa, né? Enquanto não tratar essa raiz, essa mudança que essa pessoa está esperando não chega. Não chega. Gente, vocês estão percebendo como isso é sério? Isso, desculpa, doutora, a gente está falando da psicologia, mas isso também é cura interior. Claro, com Você certeza. não consegue avançar na sua vida espiritual. Não. Você não consegue avançar em nada se você não cuidar da sua ferida lá de trás. E a gente tem escutado muito, esquece o passado, segue em frente. Não tem como esquecer o passado. Não. O passado faz parte da gente. Cure seu passado para seguir em frente, talvez. Passado é bagagem. Você tem que lembrar do seu passado e muito bem, para que você não repita os modelos, né? Para que você não faça novamente. Porque esquecer passado é impossível. E você exigir isso de uma pessoa causa muito sofrimento. E aí o que vai acontecer? Ela vai sentir mais medo ainda do novo. Ela vai travar mais ainda. Para com isso. Você está chorando ainda por causa disso. Isso é julgamento, né? E não funciona também. Não funciona. Você não tira a pessoa do lugar. Você só trava mais ela. Esquece isso. Deve ser boba. Né? Vai virar o ano. 2020 está chegando, né? Como se virou o calendário. Sim. As pessoas acreditam nisso. Inconscientemente, gente, a gente brinca, mas a gente acredita nisso. Virou o calendário, minha vida vai mudar. Sim. Só que não vai mudar. Não vai mudar. Se a gente não mudar. E é uma data, né, a virada, é uma data muito carregada de significado, de diferentes para cada pessoa. Tanto que tem gente que fica feliz, com sensação de que, nossa, uma chance para recomeçar. E tem gente que olha para o outro lado, que é o copo quase vazio, né? É verdade. Nossa, perdi um ano da minha vida. Então, são significados diferentes para cada um. Mas, independente do significado, ela tem que fazer planos. Fazer planos faz parte. Sim. Fazer planos não é procrastinar. Né? Sim, ela tem que ter metas. Só que tem que ter planejamento. Plano sem planejamento é procrastinação. Então, doutora Pâmela, nós vamos aproveitar, né, meninas, que a doutora Pâmela está aqui. Nós estamos num grande consultório, Brasil inteiro agora, as meninas abençoadas assistindo Mulher.com agora, nós estamos todas no seu divã. Olha, nós estamos perguntando, vou perguntar para você que está aí em casa. Nós estamos perguntando, doutora Pâmela, como eu faço a minha mudança ilusória que eu trago há anos acontecer de verdade na minha vida? Qual é o caminho? Porque eu tenho, hoje é dia 11? 11. Hoje é dia 11, falta quantos dias para o dia 1º de janeiro, diretor? Você que é bom em matemática?
21? 21? Acho que é 21. 20 dias, eu acho. 20 eu acho dias. É 20 dias. É 20. 31, 11 mais 20, 31. 20 Sim. dias. Faltam 20 dias para começar 2020. Nesses 20 dias, doutora, praticamente, o que eu posso fazer para sair da ilusão e mudar de verdade? Primeiro, tomar consciência. O que foi esse ano de 2019 que eu não gostei? O que aconteceu nesse ano que não foi legal? É o primeiro ano que acontece ou faz anos na minha vida que isso se repete? Que isso se repete. Fazer essa autoanálise. Nem que você tenha que pegar uma folha, colocar isso no papel, isso é muito particular, ninguém precisa ver isso. Né? Isso é muito seu. Sim. Depois eu sempre brinco com os pacientes, depois rasga, joga no vaso, dá descarga, que ninguém vai ficar sabendo, né? Então, que é esse olhar para dentro, é tomar consciência. Porque parece incrível, mas muitas pessoas erram e elas não têm consciência disso. Sim. É um hábito tão comum já da pessoa que ela vai vivendo, ela vai perdendo pessoas, ela vai se prejudicando, só que ela não percebe. Aí ela começa a atribuir a responsabilidade a todos, menos a ela. Um mecanismo de defesa, Sim. né? Dói olhar para dentro. Dói. Então, ela foge. Fazer o buraco lá na raiz para pôr o remédio, mas dói tanto, né? Sim, é muito mais fácil falar que foi por culpa sua que eu não consegui ter um ano legal, né? Do que eu admitir que eu tenho muitas crenças Sim. que estão me limitando e não está deixando eu evoluir, espiritualmente falando, na saúde física, na saúde mental, todas as mudanças. Hoje mesmo eu fiz uma brincadeira no meu Instagram, né? Eu postei lá que... Você já ouviu o conto da História para Boi Dormir? É você falando que vai cuidar da sua saúde a partir de 2020. Isso é procrastinação. Pare de procrastinar. Então, faça planos, tenha metas. Tome a consciência, mas o que com planejamento. Colocou no papel. E agora, próximo passo? Planejamento, passo a passo. Mínimos que sejam. Rumo àquele objetivo. Isso traz muito conforto. Não dá a sensação de estagnada, de parada, de travada, né? Isso é muito importante. E não atribuir essa mudança e esse passo a passo a ninguém. Não coloque ninguém no seu script. É você. Porque se alguém falhar, o seu plano vai por água abaixo. Então... Quem tem que mudar sou eu. Sou eu. É de dentro para fora. Nós temos uma fé, né, fundamentada nos evangelhos, onde nós temos um mestre, aquele carinha cabeludo, encaracolado assim, sabe? Foi pregado na cruz, Jesus. E ele nos ensinou esse caminho aí de olhar para dentro, né? E deixar Sim. as nossas feridas serem curadas. E não é milagre. Jesus nunca fez um milagre de cura interior, ele só fez milagre físico. Cura interior não é milagre. Então não adianta você falar, eu vou lá e pronto, você não vai. É dia a dia luta, né, doutora? Sim. Então precisa enfrentar para mudar. É isso? Sim, porque Deus trabalha com a gente mediante sofrimento. Porque senão a gente não aprende. A gente não consegue mudar. Infelizmente, é uma condição nossa, né? Então, o sofrimento é um caminho para ele nos aperfeiçoar. É isso mesmo. Então tem que sofrer. Tomou consciência, anotou no papel. Planejamento. 2020 é agora. E não é para anotar assim, é porque aquela pessoa me fez sofrer. Não. O que eu fiz que fez tudo dar errado? É você. Anotou, tomou consciência, doutora? Vai rezar, vai para a capela, pede ao Espírito Santo, ele vai te iluminar, ele vai te mostrar. E depois Sim. começa a praticar. Quais são meus medos? Medos. Né? O que me impede? Seja sincera. As pessoas, por incrível que pareça, elas têm dificuldade de ser sinceras com elas mesmas. É isso mesmo.